Salve, galera! Tudo jóia? Todo mundo bem? Espero que sim. Eu tô ótima. Bem-vindos a mais um Rimas da Carol. Hoje a rima é da categoria Psicologia, que eu adoro. Como todo mundo sabe, eu sou professora da UFSC. Uma das disciplinas que eu dou se chama Processos Psicológicos Básicos. Eu até já fiz uma rima para falar sobre esses processos e explicar um pouquinho do que se trata essa temática. E a partir de agora, de vez em quando, eu vou gravar uma rima sobre alguns dos processos, para definir alguns dos processos. Às vezes os processos isoladamente, às vezes de forma combinada. Então hoje a rima é sobre sensação e percepção e vai ser de forma combinada com esses dois processos, porque são processos altamente interligados e interdependentes. Claro que na mente humana e mente e corpo tudo é interligado e interdependente, mas eu acho que na cognição, em especial, sensação e percepção são processos bastante interdependentes. Agora, cada um tem um nome, porque, claro, cada um reserva sua particularidade. E eu, na rima, vou tentar traduzir um pouco dessas definições, dessas noções básicas, dessas particularidades e o que as diferencia, o que diferenciam esses processos. O título, bom, ela é giga, gente, se prepara, por isso que eu tô tentando falar rápido e pouco, para vocês aguentarem. O nome dela, o título dela é Portas da Percepção, que é uma brincadeira, assim, uma alusão ao livro, né, do Aldous Huxley, que é As Portas da Percepção. Só que, claro, no livro ele vai por uma outra veia, porque ele vai discutir toda a questão da expansão da consciência e etc. E nessa rima eu me atenho mais aos princípios básicos mesmo de cada um desses processos, mas achei que o título cabia. Então vamos lá, segura firme que é longa mesmo, tomara que eu não tropece aqui. As portas da percepção. Ha! Você já parou para pensar em como percebe o mundo? De onde o pensamento é oriundo? Sabe que até mesmo um sentido profundo pode acontecer em uma fração de segundo? Tudo na vida passa a ter algum significado, que para todos surge como resultado de muitos mecanismos que em um conjunto intricado compõem um sistema muito organizado, em que cada órgão é extremamente especializado, com receptores específicos para cada tipo de estímulo processado. Uma cadeia de eventos que começa com a sensação, que é a capacidade de detecção de estímulos físicos em ação. Inicialmente, as propriedades físicas precisam de tradução. Receptores especializados são capazes de fazer uma espécie de conversão, transformando estes estímulos em impulsos elétricos, e a isto se chama transdução. O impulso, então, viaja através de uma transmissão, que leva até o cérebro a informação. Ou seja, a propriedade física torna-se um impulso neural, em um processo chamado codificação sensorial. Quase todos os impulsos passam pelo tálamo, até chegar no córtex cerebral. O olfato é exceção, o qual vai direto para o seu destino final. Som, luz, moléculas de alimento ou odor, alterações de temperatura ou pressão. Somos capazes de sentir cheiro e sabor. Ouvimos música e vemos cores conforme a ondulação. E ainda sentimos frio ou calor, e até mesmo dor. Em suma, toque, olfato, paladar, visão e audição. São os nossos queridos 5 sentidos, considerados os principais. São os mais discutidos, mas há quem diga que existem muito mais. É como uma linda sinfonia. Tudo funciona em perfeita harmonia. Receptores e neurônios fazem a magia de combinar física, elétrica e química como alquimia. Distintas combinações com diferentes velocidades nos permitem experimentar infinitas sensibilidades, mas tudo depende de suas propriedades, pois os estímulos podem variar conforme suas intensidades, as quais mudam de acordo com suas quantidades, ou também dependendo de suas qualidades. Mas é todo estímulo que toda pessoa consegue notar? Na verdade, isto depende de cada limiar. As pessoas diferem no grau de estimulação que vão precisar, para ultrapassar um determinado nível e assim a sensação poder constatar. Portanto, na sensação,
a experiência é básica, sem muita alteração. Lembrando, a essência da sensação é a detecção, mas já na percepção, a essência é a construção. No fundo, tudo é uma criação, mas nem por isso a vida é uma ilusão. A percepção é o processamento e a organização daquilo que chegou através da sensação. Ela ocorre por meio de uma interpretação adicional da informação. É quando realmente atribuímos alguma significação. O cérebro é, na verdade, uma máquina de construir representação. Em milissegundos, os neurônios realizam sua comunicação, que produz um sentido de integração. Elementos que foram distribuídos e processados separadamente em cada região agora são percebidos como um produto final, seja na forma de uma compreensão ou, quem sabe, de uma impressão ou intuição. Tudo fruto de uma orquestra de complexa interação. Apesar de cada integrante ter e saber sua função, no fim, o todo é muito mais que a soma das partes ou até mesmo sua multiplicação. É realmente uma misteriosa equação, que desafia a mais didática explicação. Milhões de cálculos necessários para gerar cada experiência, sendo que esta matemática, em geral, sequer atinge a consciência. A prova de que, de fato, nem sempre estamos no total controle da regência. Mas isto não significa que sobre as funções mentais não podemos ter influência. O cérebro é tão fenomenal que até hoje provoca ciência. Ainda é a máquina de maior potência. Merece toda a nossa reverência. Ele gera percepção de cada vivência e ainda nos permite perceber a sua própria magnificência. Ha! Ui, cansei! Espero que vocês tenham conseguido ficar até o final. Sensação e percepção, as portas de entrada de tudo, e tudo talvez nessa vida, ou grande parte das coisas na vida do nosso processamento, depende da percepção, que é uma máquina de fazer interpretação, né? Eu digo para os alunos, sem querer desromantizar a vida, até porque a minha lua em peixes não me permite não romantizar a vida, até demais, mas eu digo para eles, pessoal, nós somos um saco ambulante de condicionamentos, memórias e interpretações. E a percepção está na base de muitas dessas coisas e principalmente no produto final das interpretações. Então, tem um livro também que eu gosto muito, que se chama O que o Cérebro Tem para Contar, que é do Ramachandran. E ele fala duas coisas também que resumem bastante isso que eu li, tentei sim explicar para vocês, espero que não tenha ficado confuso, mas eu vou ler duas citações dele. Ele diz o seguinte: a percepção é uma opinião ativamente formada sobre o mundo, não uma reação passiva a um input sensorial proveniente dele. Então o cérebro está o tempo inteiro construindo aquilo que a gente percebe. O mundo, ou melhor, a nossa percepção do mundo não é simplesmente uma fotografia. É uma construção e ela está sempre se modificando, assim como as memórias. E para concluir, uma outra frase que ele fala que eu gosto muito é: poderíamos quase considerar a percepção como o ato de escolher o delírio que melhor se ajusta aos dados que chegam, os quais são sempre fragmentários e fugazes. Então fica a reflexão de como que a gente está percebendo o mundo, entendendo que tudo é uma questão de percepção, é um ponto de vista, e isso ajuda em grande parte a gente entender e talvez aceitar um pouco mais os diferentes pontos de vista. Ha! Ótima conclusão! Beijo no coração, espero que vocês tenham aguentado até o fim e até a próxima, pessoal. Dale!